porque seria mais fácil eu escolher aquilo que domino, talvez para impressionar alguém. Aliás, mas isso eu já desisti faz muito tempo. Eu sempre digo que eu gostaria de pregar aquelas mensagens, sabe, chique, com exegese, promelese, essas coisas tudo que eu não sei nem o que significa direito, mas não é a minha praia. E parece que quanto maior o lugar, mais simples é a mensagem que Deus coloca no meu coração. Parece só para dizer: filho, aprende que sou eu que faço, não é você. E aí Deus colocou essa palavra no meu coração, que eu até queria pregar de maneira chique, mas como eu disse, eu já desisti. Eu e minha esposa, nós até estudamos para falar bonito, sabe? Mas não, a gente não aprendeu. Eu até queria pregar de pedestal, assim, deve ser legal, né? Não rola, irmão. Esses dias Deus deixou eu pregar uma palavra que eu fiquei impressionado com a minha inteligência. Sabe quando você se impressiona com você? Eu falei: nossa, esse rapaz está profundo hoje, hein? Estava me ouvindo, falei: nossa, que palavra difícil, nem eu sei de onde eu tirei. E eu pensei que aquele dia eu tinha pregado a mensagem mais complexa da minha vida e mais inteligente. Eu desci do púlpito, minha irmã me abraçou e disse: pastor, por isso que eu amo você. Suas mensagens sempre são simples. E essa então desisto. E a mensagem que eu vou ministrar hoje, ela é simples e eu vou começar. Nós sabemos que o centro da Bíblia é Cristo. O Velho Testamento aponta a Cristo, e o Novo Testamento é onde Cristo surge, e é onde a nossa vida tem sentido, através da graça revelada pelo sangue de Cristo que escorreu no madeiro. Então toda a Bíblia, ela aponta para Cristo. Sempre, sempre, todas as histórias, todos os milagres sempre apontam para Cristo. E Cristo é o personagem principal da palavra. Então não tem como pregar a Bíblia sem pregar Cristo. Só que tem coisas na palavra que ficaram, que Jesus deixou para nos provocar algumas reflexões. Tudo que Cristo faz no Novo Testamento, Ele faz para cumprir aquilo que os profetas do Velho Testamento profetizaram acerca dele. Então quando eu acabei de ler aqui sobre a entrada triunfal lá de Jesus em Jerusalém, obviamente nós pensamos: que humildade, que homem simples. E claro, é isso mesmo. Porém, quando Jesus entra em Jerusalém montado em um jumento, Ele não está só montado em um jumento porque quer. Ele está para cumprir aquilo que Zacarias capítulo 9, versículo 9 profetizou sobre Ele, dizendo: exultai, ó Sião, porque o teu Salvador vem montado em cima de um jumento, filho de uma jumenta. Ou seja, Ele vela para cumprir a sua palavra. Então tudo que Jesus faz, Jesus está cumprindo a palavra. Jesus não veio para cumprir um paradigma de um fariseu. Jesus não veio para atender a expectativa de alguém. Jesus veio para cumprir a expectativa do Pai, antes revelada sobre a vida dele. Então quando Jesus caminha na terra, Ele caminha segundo o Pai ordenou do céu. Tudo que Ele fez apontou Deus, e tudo que Deus ordenou antes apontou Cristo. É mais ou menos assim. Só que se você lê Zacarias capítulo 9, versículo 9, o detalhe é o jumento. E aí quando Jesus fala, Jesus dá um novo detalhe. Sabe, Jesus não está não cumprindo a profecia. Jesus está cumprindo a profecia e nos apresentando um detalhe. E esse detalhe é tão simples que nós lemos, e é um milagre extraordinário. E você viu, porque você está aqui, que ninguém deu um glória a Deus, mas no texto que nós lemos há um milagre de Jesus. E a gente não percebe, porque a gente é menino de prédio, a gente é criado no Anoninho, no Sucrilhos Kellogg's, não, nós é criado nesse daí. Então a gente não percebe. Mas deixa eu dizer uma coisa: se eu for pregar no Nordeste, lá no interior, essa palavra, eu terminei de ler, tem gente batizada em 18 idiomas de língua estranha. É que você não entendeu direito. Mas se eu pregar isso aqui numa cruzada evangelística lá no meio do Maranhão, não vou conseguir pregar, porque é o fato de ler que alguém vai falar assim: você viu o que ele falou? Está na Bíblia, a gente não viu. Milagre. E é gente batizado, caído no chão, dando glória a Deus, dando mortal na igreja. Que exagero. Mas eu preciso explicar para você. A Bíblia diz que Jesus está atendendo uma expectativa de uma profecia.
Jesus está entrando em Jerusalém, claro, quebrando o paradigma daquilo que o fariseu esperava. Enquanto os fariseus estavam dentro dos templos dizendo: o Messias vem, o Messias estava passando na rua, em cima de um jumento. E ele estava lá dentro dizendo: um dia o Messias vai voltar, um dia, perdão, ele vai vir. E o Messias estava passando, curando, libertando, transformando. E dentro do templo ele estava dizendo: talvez um dia ele vai vir. E o Messias estava andando sobre as águas, o Messias estava repreendendo, o Messias estava fazendo aquilo que ele sabe fazer. Então a quebra do paradigma é: um rei entra num cavalo branco, o nosso rei entra em cima de um jumento para cumprir a profecia. Só que parece, né, legal, né? Até bonito falar isso aí, mas a Bíblia diz que Jesus faz uma coisa. Jesus diz o seguinte: olha, vocês vão entrar numa vila que está à frente, e vocês vão encontrar um jumento amarrado. Esse jumento nunca foi montado. Tragam para mim esse jumento que está amarrado, que nunca foi montado, que eu vou usar ele. Tá bom. Aí os dois discípulos entram em Jerusalém, entram na vila antes de Jerusalém, e eles encontram exatamente aquilo que o mestre falou: tem um jumento amarrado. E a Bíblia diz que quando eles estivessem amarrando o jumento, apareceu os donos do jumento, e que quando perguntasse o que queria com o jumento, dizer: Jesus quer. Tá bom. E é exatamente isso que acontece. Eles estão desamarrando o jumento, e os donos do jumento aparecem. Mas vocês querem com o jumento? Estão desamarrando ele. Aí eles dizem: não, Jesus quer o jumento. Ah, tá bom, pode ir. Aí eles pegam o jumento, que nunca foi montado, trazem até Jesus. E quando chega até Jesus, eles colocam um tapete em cima do jumento. Jesus sobe no jumento e entra em Jerusalém. Ai, ai, difícil pregar pra gente rica, irmão. Sério, difícil. Deixa eu contar uma coisa pra você. Eu entrei na OLX para comprar um jumento essa semana. Eu descobri a primeira coisa: o jumento é caro, irmão. Informação que vai agregar muito à sua vida hoje. O jumento é caro. Você compra uma bis e não compra o jumento. Você já pensou? Você faz 18 anos e diz: olha, acho que ao invés da bis vai ser o jumento. Aí você compra o jumento, mais ou menos assim, eu estou te explicando para você entender. Você compra o jumento é chucro, né? Você nunca montou nele. Então você vai pegar o jumento e você vai comprar ele, pagar uns R$3.500, R$4.000. Você vai levar o jumento para o seu apartamento. Eu não sei onde você mora, você vai levar o jumento para casa. Aí você vai olhar para o jumento: jumento, amanhã nós temos tarefa, nós vamos para a faculdade junto. E eu vou em cima de você. Aí o jumento vai levantar o casco dele assim, a patinha para os ricos. Em mim você não monta, não. Como assim? Animal que nunca foi montado não é só chegar e montar. Animal que nunca foi montado tem que ser domado. Ainda mais se for um jumento. O jumento é um dos piores animais para se domar que existe, porque ele é um jumento. Então o jumento ele é burro, que é outro animal, mas é uma característica também muito usada. O jumento ele é empacador, teimoso, bravo, jumento, por aí vai. Então, se o jumento nunca foi montado, ninguém monta no jumento. Então, quando você quer montar no jumento, você investe no jumento. Como assim? Eu vou explicar outra coisa para você saber. Você sair da lagoinha e dizer: olha, eu aprendi a domar um jumento. Eu vou falar por cima para não perder tempo. Você comprou o jumento, você vai domar ele. Vou explicar uma coisa: é um método, não é uma regra. Tem vários, mas é um método que me chamou a atenção. Você vai pegar o jumento, uma semana, pastor Fábio, você vai olhar para o jumento, você vai ganhar a confiança dele. Ai, que raiva do jumento. Aí você vai chegar na baia ou no quarto do seu apartamento, onde tiver o jumento sentadinho. Você vai fazer assim no rostinho dele:
Não estou brincando, é sério, eu estou falando sério aqui. Você passa a mão na carinha do jumento. Oi, jumento, tudo bem? Tudo isso porque você está querendo que ele seja submisso a você, e que ele entenda daqui a pouco que quem manda nele é você. Isso se chama processo de doma, mas também é conhecido como processo de submissão. Então você vai fazer uma semana carinho no rosto do jumento. Ô, lindo, tudo bem? Bom dia, bom dia. Aí você vai passar a segunda semana, você vai chegar no jumento, vai montar nele, vai colocar o tapete no jumento e tira, porque ele pode ficar bravo contigo. Você tira o tapete e vai embora. Uma semana colocando tapete, tirando o tapete em cima do jumento. Na quarta semana você vai colocar o tapete, vai deixar e vai colocar o freio nele, mas vai colocar e vai tirar. Mais uma semana. Na quarta semana você vai subir no jumento, depois do tapete, depois do freio, e vai ficar quietinho. Deus o livre você fazer assim, irmão. E eu li uma coisa que eu fiquei irritado. Se o jumento perceber que você está fazendo de má vontade, você tem que voltar no início do processo. Já pensou você voltar na semana lá do carinho do jumento? Oi, lindo, eu te amo, eu estava falando a verdade. Irmão, na quarta semana o jumento está fazendo assim, você já está apaixonado, obviamente. Só que na quinta semana você vai subir nele, vai fazer assim, e talvez ele não ande, porque ele é um jumento, ele é empacador, ele é teimoso, ele é bravo, ele é difícil de se submeter, ele é difícil de deixar levar, ele é difícil de se sentir amado, ele não confia. Aí a Bíblia conta que um dia Jesus ia entrar em Jerusalém, e Jesus falou assim para 2 discípulos: olha, vocês vão entrar numa vila e vocês vão encontrar um jumento que nunca ninguém se assentou. Ele vai estar amarrado. Aí vocês vão chegar e vão desamarrá-lo. Mas quando você estiver desamarrando, alguém vai aparecer e vai dizer: o que vocês querem com o jumento? Aí vocês dizem: Jesus quer. Aí vocês vão levar o jumento para Jesus, vocês vão trazer até eu. Aí o jumento trouxeram até Jesus, colocaram um tapetinho nele, Jesus subiu no jumento e entrou em Jerusalém. O jumento entendeu aquilo que eu e você demoramos uma vida para entender. Quem manda é Ele, quem sabe do melhor para mim e para você é Ele, quem conhece o nosso amanhã é Ele, quem tem destino para mim e para você é Ele. Ei, se não fosse Ele, você ainda estava amarrado em algum lugar. Calma que você vai entender melhor. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Esse jumento, que naquela época era muito mais valioso do que agora, estava amarrado. E sabe, eu sou um pouco irritado com algumas coisas. Eu fico pesquisando, eu vou nas fontes profundas da teologia. Eu coloco no Google. Uai, todo mundo coloca no Google. E eu coloquei lá: como é que doma um jumento? Prendi umas coisinhas. Se eu pegar um jumento, irmão, o jumento fala assim: duvido que você sabe. Eu falo: sei. Se eu quiser eu monto no você. Só não tenho paciência, mas eu vai. Só que deixa eu dizer um negócio: o jumento estava amarrado. E animal nenhum fica amarrado, principalmente quando vai ser domado, principalmente se é chucro. Animal amarrado, chucro, arrebenta com tudo. Mas esse animal está amarrado. E aí eu fui conversar com o meu pastor da minha igreja, o pastor Sérgio Melfior. Eu perguntei para ele, ele veio do interior, ele sabe muito sobre essas coisas. E ele disse: Dave,
Ele é muito, meu pastor é muito lindo também, vocês iam amar ele. Ele é muito lindo demais, é um príncipe Jesus. Ele falou, deixa eu te contar uma coisa, Dave. O animal quando está amarrado é porque, na verdade o nome é palanqueado. Como assim, pastor? É um animal que já tentaram domar ele e não conseguiram. Já tentaram sentar nele, ninguém conseguiu. Esse animal, Dave, desistiram dele. Ele está amarrado porque ninguém quer ele mais. Calma. Então, peraí. Entendi um mistério aqui. É por isso que quando os discípulos chegam, vão desamarrar o jumento, eles só falam assim, o que vocês querem com o jumento? Eles estão dizendo, isso aí é uma porcaria, irmão. Se vocês conhecessem esse jumento, vocês faziam, olha, vocês iam embora. Tem um cavalinho top para vender. Aí eles dizem, não, Jesus quer. Eu acho que o dono do jumento era fariseu. Agora é meu pensamento aqui. Eles ficaram assim. Que para Jesus. Filma para nós ver depois. Ei, exato, é para levar. Você pode desamarrar, pode levar isso aí. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Jesus é o único que investe em quem ninguém acredita. Quando eu imaginei que eu pregaria em Batista Lagoinha, Jesus é o único que investe em quem ninguém dá moral. Quando eu imaginei, Ele é o único que olha para mim e para você e enxerga o que ninguém enxergou. Ele olha e diz, dá para usar, eu vou usar. Ei, eu vou usar você, eu vou usar você, eu vou usar você. Vai entender. Alguém que gosta de gente que ninguém suporta. Para pensar. Olha quem Jesus escolheu para andar com ele. Jesus escolheu o traidor. Ninguém queria andar perto, mas Jesus tinha uma possibilidade. Anda com amor e aprenda a amar. Ande com a porta e entre por ela. Ande com a perfeição e se torne perfeito. Mas a possibilidade é, eu não quero, então faça o que você quiser. Agora João é diferente. João andou com ele e aprendeu a amar. João andou com ele e aprendeu a ter que é intimidade. João andou com ele e aprendeu que é bom ficar fixo olhando para ele. Lembra da cena? Tem uma cena que eu gosto demais. Estão tudo na mesa, última ceia. Aí tem um Pedro aqui. Jesus disse, olha, alguém que está na mesa aqui vai me trair. Aí tem um homem que está com a cabeça assim encostada no peito de Jesus. Que delícia, né? Já parou para pensar? Ele está ouvindo o coraçãozinho do mestre. Aí Jesus diz isso, o Pedro está na frente e diz, Psh, olha aqui. Eu João, o quê? Pergunta para ele quem é. Ô Jesus, o Pedro quer saber quem é. O Pedro pergunta para João, porque sabe que João é mais íntimo. Deixa eu dizer para você, andar com Jesus é a escolha. E a forma que você anda com ele também é. Deixa eu contar uma coisa para você. O jumento estava amarrado, mas agora com Jesus ele está solto. Irmão, longe de mim vir para a Lagoinha chamar vocês de jumento. Longe de mim. Só estou dizendo para você, o jumento, que é um jumento, entendeu? Eu vou só pensar aqui, conjecturar, tá, pastor Flavinho? Não é, eu sou normal. Mas o jumento olhou para Jesus e pensou, a minha natureza é forte, mas dele é mais. Eu penso que sei o que é melhor para mim, mas o único que conhece o meu amanhã é Ele. Calma. Ninguém queria eu. Todo mundo desistiu. E Ele mandou me chamar.
sabe de uma coisa, eu vou largar a mão de ser jumento. Pode subir, Jesus, eu estou contigo. Deixa eu dizer uma coisa para você aprender uma vez por todas. Para de bater de frente com o amado. Para de tentar pensar que é você que sabe o que é melhor para você. Está na hora de você parar, abrir mão dessa natureza pior do que a do jumento e dizer: o Senhor sabe o que é melhor para mim, o Senhor sabe o meu amanhã, eu vou confiar mais. Pode tomar conta. Você está dizendo para Ele: eu até sei alguma coisa, mas quem sabe o melhor para mim é você. Provérbios 16, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Provérbios 27, há caminhos que para o homem parece direito, o fim dele é a morte. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Ei, Provérbios 27 que diz: não presumas o dia de amanhã, pois não sabes o que ele trará. Está na hora de você tomar vergonha na cara, parar de desconfiar, parar de ficar reclamando no Facebook, postando polemiquinha lá. Está na hora de você dizer: ei, para com isso, para e dizer: Senhor, a partir de hoje não mais vivo eu, mas o Senhor vive em mim. Jesus escolheu o jumento para entrar em Jerusalém, para cumprir a profecia, mas mandou pegar um jumento que nunca foi montado, que todo mundo já tinha desistido. Aí Jesus sobe no jumento e entra para Jerusalém. Aqui, esse aqui é bonito, né? É bonito. Eu te conto uma coisa. É bonito falar isso? É bonito, mas não é fácil. Pastor, não é fácil, pastor. Entregar o caminho para o Senhor não é fácil. Entrega o teu caminho no Senhor, descansa nele, tudo ele fará. É difícil. Ei, Salmo 37 é difícil, porque a gente é humano. Se tem uma coisa que o ser humano gosta é controle. Entregar para Deus é dizer: perdi o controle. Difícil, hein, irmão? É muito difícil. Ainda mais para o jumento, que nunca foi montado e agora tem um homem em cima dele e uma algazarra em volta. Porque a Bíblia diz que quando ele está entrando em Jerusalém, tem uma galera gritando: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Ei, o jumento está desesperado. Porque quando a gente toma uma decisão é uma coisa, o difícil é o amanhã. Dizer aqui na Batista Lagoinha: Jesus toma conta, é fácil. Difícil é amanhã dizer: Senhor, pode continuar, que quem manda é você. O jumento diz: pode subir. O jumento só não sabia da treta que ia dar. O jumento só não sabia que ele estava levando sobre ele o homem mais famoso que o mundo conheceu. 2018 anos depois, ele é o nome sobre todo nome e que atraiu eu e você para cá. Ele é o antes e o depois. O calendário se divide antes dele, depois dele. Ele mudou a história do homem. O jumento está entrando em Jerusalém, aquela galera está assim: Hosana nas alturas. E aí a Bíblia diz que quem está empolgadaço mesmo começa a jogar os tapetes na frente do jumento, irmão. O jumento está assim: ai, eu me arrependi, eu vou voltar, eu vou empacar, sai fora, o Senhor não me avisou. É porque Jesus não avisa o processo, só o destino. Eu estou ficando perigoso. Eu estou sentindo uma presença de Deus tão poderosa nesse lugar. Isso se chama teste do percurso. Posso te contar uma coisa? Eu e minha esposa estudamos 5 anos numa faculdade. 5 anos para ser advogado, eu e professor, e minha esposa para ser juíza. 5 anos estudando. Minha família, ninguém fez faculdade. Eu fui o primeiro a me formar numa faculdade. Todos os paradigmas foram quebrados em mim. Então a expectativa da família era: vai ser o advogado da família. Sabe, quando a gente faz faculdade, se for qualquer coisa que você fazer, você já é formado no primeiro dia de família, naquele jantar. Você chega e todo mundo diz: olha o doutor aí. E a gente assim: posso fazer uma consulta? Não sabe porcaria nenhuma, mas acho que já sabe. Irmão, durante 5 anos toda a minha família dizia: olha o advogado da família aí, ó. Ai, Jesus, se ele soubesse da tal da OAB. Mas escuta só, durante 5 anos eu fiz faculdade, me formei. Mas quando eu entrei na faculdade, em fevereiro, em abril, eu tive um encontro com um amado.
Aí pastor Fábio, estava abandonadinho, pensava que tinha moral, mas já tinha perdido toda a graça de viver. Pensamentos de morte, depressão. E ele falou assim: chama o menininho lá, chama o Davinho, aquele menininho lá que é doidinho lá. Ninguém dá muita moral para ele não, mas eu vejo nele algo que ele não sabe ainda. Um dia 5 de maio, eu vou levar ele para pregar numa igreja bem grande no Brasil, então tem que começar a preparar ele agora. Chama ele aqui. Aí eu cheguei na frente dele e eu tive que tomar uma decisão. Eu pensei, até agora aqui eu não tinha nada não, né? Eu ia casar, não tinha uma bicicleta, nenhuma bicicleta mesmo, irmão. Não tinha nada, não tinha um papagaio para dar o piste, não tinha nada. Aí venha pensando, eu estou destruído, e nele eu tenho esperança. Eu não conheço sobre o amanhã, e ele desenhou o meu futuro desde o dia que a minha mamãe soube que eu ia nascer. Porque eu pego o que ele disse para Jeremias: antes que tu se formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. A gente é meio metido mesmo, eu fico pensando isso. Eu pensei, estava desesperado, falei: então Senhor, pode tomar a direção. Só que aí que está o negócio. Eu tomei a direção e eu nunca imaginei que ele ia dizer para mim: não quero que você seja um advogado. Se eu imaginasse, ia ser muito difícil. Eu nunca imaginei que eu ia ter que romper com todas as expectativas da minha família para atender uma expectativa do céu a meu respeito. No começo eu dizia: eu abri mão de tudo. Depois eu aprendi: eu abri mão de nada e abracei tudo. Perguntei hoje para minha esposa umas 10 vezes: como é que será que a gente chegou aqui nesse lugar? Saímos de uma congregação de bairro da minha cidade para estar hoje na maior igreja, a referência do Brasil inteiro e fora da nossa nação. Como é que será que chegamos aqui? Dia 23 de abril de 2009 eu mirei para cá. Até então eu estava amarrado. Quando eu disse toma conta, ele me mirou para Jerusalém, o centro da vontade dele. Deixa eu te dizer uma coisa: Jerusalém no Velho Testamento é onde a presença de Deus estava. Daniel orava virado para Jerusalém. No Novo Testamento é onde a aliança foi manifesta. Jesus desceu, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e antes de ir disse: vou preparar uma casa para vocês, mas eu não vos deixarei sozinho, vos deixarei o Consolador que estará com vocês todos os dias. Atos capítulo 2 diz: estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um vento impetuoso encheu a casa onde eles estavam, e foram ouvidas línguas rebatidas como de fogo. O Espírito Santo desceu e o Consolador virou nosso melhor amigo. A partir daquele dia ele mirou a gente para Jerusalém. Antes a gente estava para baixo, agora a gente está olhando para o céu. A gente vai para o céu, a gente tem destino, a gente tem casa. Eu preciso resumir uma coisa, meu tempo está acabando. O teste é o percurso, o teste é amanhã, porque não significa que você fazendo vai ser pregador. Significa que quando você diz para ele: quero que o Senhor mande, o Senhor será. Você, moça, moço, será aquilo que ele quer que você seja. Quando eu estava no dia da minha formatura, durante 5 anos, tem amigos meus da faculdade assistindo agora. Eles sabem, durante 5 anos eu dei palestra na faculdade para virar professor no final. Eu sou filho de pobre, nunca ninguém foi para a faculdade, tinha que ter o QI, o que indique para entrar a ser professor. Então eu criei um know-how, eu criei uma estratégia. Durante 5 anos eu dei palestra, e no último semestre eu fui chamado para fazer o discurso de formatura. Então no dia da minha formatura eu estava vestido igual de beca, aquelas coisas top, chique, bonito. Minha mãe tirou 5.000 fotos comigo, nunca viu eu tão lindo na vida. Verdade. E aí, eu estou fazendo um discurso de formatura, e eu estou dizendo aquelas coisas chiques, né? Olha,
Daqui sairão a esperança de uma nação. A gente é bom, né, para fazer emoção assim. Daqui sairão doutores, juízes, promotores, desembargadores, ladrão. Tô brincando. Daqui sairão. Eu fui falando os trem tudo. Aí o Espírito Santo falou no meu coração bem na hora assim. E daí tá saindo um pregador da minha palavra. É fácil para você aplaudir, não estudou 5 anos? É fácil para você não ter que falar para a mãe: mamãe, não vou ser advogado não, ser pregador. É fácil porque você não viu o que eu ouvi. Gente falou que eu ia passar fome, sabia? Falaram que eu ia envergonhar minha família. Um dia falaram para mim que o meu foguinho era de palha. Falaram também que eu ia envergonhar a minha esposa Paulinha. Você é inteligente, menina, que você não casou com um homem inteligente também. Eu tive que ouvir tanta coisa. Tive que orar para Jesus, falar com a minha mãe, para ela parar de dizer para mim que eu podia abrir um escritório e pregar também. Eu tive que fazer, olha irmão, até um dia que eu vivi um milagre. Eu descobri que eu estou indo para Jerusalém. E que um dia eu vou chegar em Jerusalém, e que lá serão explicadas todas as minhas perguntas. Mas enquanto eu não chego lá, eu tenho a plena certeza de que quem está me levando sabe o endereço. Quem está me levando para lá sabe o que eu preciso. Quem está levando eu para lá sabe a minha necessidade. E ei, não preciso de nada, porque tudo o que eu preciso eu recebo dele. Posso contar uma coisa para você? Pode aplaudir o Senhor Jesus, pode aplaudir. Vou terminar. Ouviu o que eu falei? Eu vou terminar. Eu aprendi que quando a gente fala que vai terminar, 70% volta a atenção. Então eu vou terminar. Talvez não, mas eu vou terminar, ó. Esse aqui é a coisa mais difícil. É quando o jumento entra e eles começam a jogar os tapetes na frente. O jumento está perturbado porque é tudo muito novo. E agora é um teste para ele tomar a decisão de voltar para trás. O senhor já tem vontade de parar, pastor Fábio? Já, né? Já teve, pastor Flavinho? Vontade de falar assim: sabe de uma coisa? Isso não vale a pena. Dá, né? E já passei cada coisa. E advogado voltando para casa com 13 reais de moeda no bolso, irmão, não ter dinheiro para pagar a balsa. E é difícil uma esposa que se formou em direito ia ser juíza dentro de um uninho bem velhinho, com guarda-chuva fora do carro porque o queimador para-brisa queimou, limpando para eu chegar numa igrejinha desse tamanho, para pregar e ir para casinha com a mãozinha na frente ou atrás. É difícil, oh, como é difícil. É difícil ir igreja com gente famosa cantando e você sendo um coitadinho e dizer: pode ir para casa, que depois a gente leva você para jantar outro dia. E a gente bem envergonhadinho no carro porque não era ninguém, e saber que tinha gente comendo melhor só porque a gente não era conhecido. É difícil. Chega uma hora, Marcão, que eu vou dizer, eu dizia assim: sabe de uma coisa? Eu não estudei para ser trouxa dos outros. Eu não estudei para pregar para gente que não vale a pena. Aí deixa eu comandar, menino. Calma que Jerusalém está chegando, rapaz. Calma que Jerusalém está chegando. Calma que Jerusalém está chegando. Calma que Jerusalém está chegando. Para de pensar em desistir no caminho que você nem sabe o que está te esperando. O jumento chegou em Jerusalém. Eu termino agora. Eu vou ter que resumir aqui. O jumento chegou em Jerusalém. Chegou no destino. Agora eu vou inventar. Posso inventar? O jumento chegou no destino. Jesus desceu. A jumento foi para casa. Chegou em casa. Estou inventando, não está na Bíblia. Rede Super não está na Bíblia. Estou inventando. Não está na Bíblia, tá? Nós depois vamos dizer heresia.
estou inventando, não está na Bíblia. O jumento foi para casa, chegou em casa e disse: mãe, estou famoso em Jerusalém, mãe. Meu, a senhora não sabe. Eu fui entrar em Jerusalém, mãe, todo mundo me aplaudiu. Meu, mãe, ficar de pé, gritaram Osana, meu nome nem é Osana. É, meu filho, como é que foi não? Um homem mandou me chamar, Jesus é o nome dele, subiu em cima de mim e falou que era para nós ir para Jerusalém. Deu umas tretas no caminho, mas eu cheguei lá. Tá bom. Passou o tempo, 2, 3 semanas, o jumento chegou em casa de novo, todo machucado, arrebentado. Disse: mãe, não estou entendendo nada que está acontecendo na minha vida, mãe. O que foi, filho? Foi entrar em Jerusalém de novo, me bateram, me surraram. Aí a mãe do jumento olhou para ele e disse: filho, aquele homem que entrou com você na primeira vez estava junto? Aí ele disse: não. Pois é, filho, é que sem aquele homem de cima, você é só um jumento. Você pode pensar que está indo para o caminho certo, porque está dando certo até agora. Você pode pensar que está tudo bem, porque tudo até agora, nada deu errado. Mas sozinho, você é mais um. Sozinho você está à mercê do acaso. Sozinho você é só mais um. Está na hora de abrir mão dessa natureza aí. Está na hora de voltar a confiar no amado. Está na hora de devolver o controle para Ele. Fica de pé, Lagoinha, por favor. Está na hora de você viver os melhores dias da sua vida. Está na hora de você viver aquilo que nunca teria capacidade para sonhar. Está na hora de você viver um plano perfeito, extraordinário, poderoso e que não combina com você. Está na hora de você dizer para o Senhor: toma conta. Toma conta da minha casa, amado. Oh, aleluia. Toma conta da minha vida, Senhor. Toma conta do meu futuro. Toma conta de todas as minhas expectativas, Senhor. Eu devolvo aquilo que tirei das tuas mãos. Pode tomar conta. Porque um pai, quando recebe isso de um filho, é a melhor coisa que existe. Você gosta do livre-arbítrio? Deixa eu dizer para você, quer agradar o coração do paizinho? Fala para ele: não preciso. Eu quero é que o Senhor mande, Senhor. Eu quero que o Senhor dirija, porque bem sabe, porque me sondas e me conheces, porque sabes tudo ao meu respeito, porque vê o que eu não vejo. Está na hora de devolver, filho. Eu vou dizer para você até você entender. Esse jumento entendeu. Entenda de uma vez por todas. É só uma coisa que o amado deseja: devolva o controle. 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 Leremene calabachou e me dalabachei. E as
Deixa eu dizer para você uma coisa. Quando nós entregamos um controle, eu vou fazer uma coisa, eu preciso fazer. Aliás, não é eu que vou fazer, é você que se entendeu e quer, vai fazer. Quando nós entregamos o controle para alguém, nós entregamos olhando nos olhos. Mas quando se trata do Senhor, a gente mostra que entregou quando se rende. Quem doma um animal só sabe que ele entendeu que quem manda é quem domou quando o animal se rende. E há uma posição de rendimento. Enquanto eles cantam, se você deseja se render, tome essa postura. Você entendeu? Se você quiser se render, se renda. Fala, meu lindo, minha linda, que bom que você está aqui comigo em mais uma mensagem. O tema dessa palavra é florescendo no deserto. É possível florescer aonde todo mundo morre. No cenário aonde não tem esperança, é possível dar frutos, sim. Eu quero que você fique comigo até o final. Sabe, pare um pouquinho o que você está fazendo, elimine as distrações, para que você possa ser edificado por essa palavra. Eu só vou te pedir uma coisa que é muito importante para que essa mensagem vá o mais longe possível. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho. Toda segunda-feira tem uma mensagem de Deus para você aqui. E claro, se você ainda não curtiu o vídeo, rapidinho, curte o vídeo aqui embaixo. Curte, comenta e vamos para a mensagem agora. Isaías, capítulo de número 32, versículo de número 15. Olha que lindo. Até o Espírito ser derramado sobre nós do alto, e o deserto ser um campo frutífero, e o campo frutífero ser considerado uma floresta. Até que o Espírito seja derramado sobre nós. Até que, antes de ser derramado, é um deserto. Mas quando o Espírito Santo é derramado, floresce, e o deserto se transforma em uma floresta. Eu ouvia um amigo meu pregar, Pastor Júnior Rostirola. É um grande amigo. Ele pregava uma mensagem dizendo sobre a semente, que dentro da semente mora uma árvore. E hoje, junto com o apóstolo Joel, o Senhor me falou algo que me fez pensar. Uma frase de Miles Monroe, que todas as vezes que uma semente morre, uma floresta é sepultada. Uau! Só que, ouvindo a mensagem, enquanto o pastor falava, eu sempre me coloco na expectativa de quem talvez tem percepções diferentes para entender aonde pode ter uma pergunta para que eu consiga no Senhor buscar uma resposta. A mensagem foi completa, o Senhor usou, mas no final eu perguntei para o pastor Júnior o seguinte: pastor, e se essa semente que carrega dentro de si uma árvore cair em uma terra seca, de que maneira florescerá? Porque uma coisa é cair em solo fértil, uma coisa é cair em um solo favorável,
Quando nós olhamos, por exemplo, para a parábola da figueira plantada na vinha, a gente entende que a figueira foi plantada em um solo perfeito, ideal. Mas se por um acaso essa semente que carrega dentro de si um fruto extraordinário cair na terra errada, na terra seca, no deserto, porque para pensar que muitas das vezes a nossa desculpa para não dar frutos não é a semente, é o solo onde estamos plantados. Nós vivemos dizendo isso: olha, tudo bem, mas olha onde eu nasci, olha onde eu estou, olha o lugar onde eu estou plantado, não é favorável, olha a família que eu nasci. Não tem como eu ser feliz, o histórico da minha família é a infelicidade. Não tem como eu prosperar, o histórico da minha família é a pobreza. O solo é muito seco para que isso que eu carrego dentro de mim floresça e gere frutos para quem está à minha volta. E sabe, nós somos tentados a pensar assim. E eu tenho uma história e que eu não posso ignorá-la, aonde também já pensei assim, mas hoje não quero contar de novo porque talvez você já ouviu. Eu quero contar uma história que vai conectar exatamente com o texto que nos levará à conclusão necessária. Em 1961, no deserto do Saara, em uma região chamada Teneré, encontrou-se uma árvore. Olha que doideira. Em 1961, encontrou-se uma árvore, e o que chamou a atenção é que ela era a única árvore em um raio de 200 quilômetros. Em um raio de 200 quilômetros, uma acácia estava verde, frondosa, gerando sombra e espanto em todos que passavam. Como é que pode uma árvore no meio de um deserto? Todas morreram. Por que ela está viva? Porque existem segredos importantes: florescer e permanecer. Às vezes florescemos no deserto, mas o mesmo deserto que florescemos, também morremos. E o risco de morrer no deserto é muito grande, se não tivermos uma receita: a árvore do Teneré, a acácia. Pesquisadores foram para o lugar onde a árvore estava. Era parada de viajantes, de excursões, que paravam seus caminhões, seus camelos, e que não prejudicavam a árvore. O que tem de segredo essa árvore? E com uma pesquisa descobriram: a árvore, a acácia do Teneré, aprofundou as suas raízes a 35 metros de profundidade, até encontrar um poço de água no meio do deserto. Estava seco em cima, mas estava úmido embaixo. Em cima não tinha esperança, mas a fonte da acácia alimentava ela e fazia ela permanecer viva e gerar sombra no meio de um lugar de sequidão e morte. Uau! Até que um dia um homem bêbado com um caminhão atropelou a acácia e quebrou a acácia. Toda a região frustrou-se por um motivo, na verdade alguns,
mas porque aquela acácia era preservada, porque ela era como um farol no meio do deserto. É porque todas as vezes que alguém floresce no deserto, vira referência para quem está à volta. É porque florescer no deserto tem as suas dores, mas também tem as suas honras. Porque no deserto a sombra vale mais do que no meio de uma floresta. Às vezes o solo que a gente tanto reclama é o solo que mais precisa da gente. E a gente quer tanto mudar de lugar, sendo que se nesse lugar que a gente tanto reclama, se florescermos, aprofundarmos as nossas raízes, seremos a sombra para quem está à volta, seremos a esperança para quem já deixou de acreditar na possibilidade de vida naquele lugar, e o lugar ermo se torna uma fonte de vida, de sombra, descanso, refúgio. E assim é você, na família que nasceu, que até então pode ser um deserto, mas que se você florescer e aprofundar as raízes, o deserto será transformado num campo frutífero, e o campo frutífero será transformado em uma floresta. Eu vou dizer de novo: um deserto se transforma em um campo frutífero, e o campo frutífero em uma floresta. E isso só é possível quando o Espírito de Deus desce sobre nós. É que na verdade o segredo no fim não é a semente. O segredo é o Espírito de Deus sendo derramado sobre nós. No fim, o segredo não são os nossos talentos. No fim, o segredo é a graça do Espírito Santo sendo derramada sobre nós. No fim, não é o nosso falar bem. Não. O segredo é o Espírito de Deus sendo derramado sobre nós. No segredo, no final, não são as raízes. O segredo é o leito de água que está abaixo. Porque se estender a raiz e não encontrar água, de nada vale. O segredo não é a árvore, o segredo não é a semente, o segredo sempre será o Senhor que desce o Espírito, o Senhor que alimenta, é o Senhor que sustenta, é o Senhor que mantém vivo, é o Senhor que lança a semente, o Senhor, e no final é tudo sobre Jesus. Ô André, não é tocar bem, no final é tudo sobre Jesus. Não é pregar bonito, é tudo sobre Jesus. O segredo não é a câmera, não é a luz, não é o som. O segredo é Jesus, nome acima de todo nome. E se o meu Espírito se derramar sobre vocês, florescerá no deserto. E eu vou te dizer, a árvore do Teneré foi destruída. Derrubaram ela. Que absurdo. A árvore caiu ao chão. Sabe o que fizeram? Pegaram a árvore, levaram para guardar em um museu a memória do Teneré, um farol que serviu durante muito tempo. Mas sabe o que colocaram no lugar? Uma escultura metálica no formato da árvore do Teneré, da acácia do Teneré, para que nunca ninguém esqueça que um dia naquele deserto já floresceu uma árvore. Eu vou te falar uma coisa: podem nos destruir ao longo do tempo, podemos morrer ao longo do tempo,
mas nunca poderão apagar o legado de alguém que gerou frutos para a glória de Jesus. Eu vou, sabe, eu tenho 31 anos de idade e um dia eu vou morrer. Vai demorar. Eu quero incomodar bastante. Uma das minhas maiores referências morreu aos 99 anos pregando até o último dia. Billy Graham. Amo ele, velhinho lindo. Que coisa fofa. Eu queria tanto dar um beijo nele, abraçar, sentar, ouvir, mas não tive oportunidade. Mas sabe o que é engraçado? Ele ainda faz sombra para mim. Não, você não está entendendo. Eu estou dentro do meu carro, na minha mala aqui, com uma biografia do Billy Graham. Eu estou lendo a história dele, onde ele frutificou, o que ele fez. Ele ainda é uma sombra, ele ainda é um legado, ele tem referência. Estou aqui ainda, olha. O meu sonho é que um dia eu também vou embora. Mas sabe, algumas coisas do nosso legado a gente não vai ver. Pastor Joel, a gente não vai ver. Mas sabe que eu fico assim emocionadinho de pensar? É que talvez um dia alguém pode estar pregando também, dizendo algo parecido com o que eu disse. Tinha um velhinho. Deixa eu sonhar, por favor. Não estou me comparando a ninguém não, mas deixa eu sonhar um pouquinho. Eu tenho muito para viver ainda, mas deixa eu sonhar um pouquinho. Tinha um velhinho, orelhudinho, casado com a mesma mulher a vida toda, pai de 3 filhos, nunca abandonou a família, pregou a mesma mensagem a vida inteira, nunca parou de pregar o consolo do Evangelho, nunca parou de pregar o amor de Jesus. E um dia eu fui alcançado por uma mensagem desse menino. É eu aqui. Aí ele morreu e hoje eu sou um pregador do Evangelho. Sabe? Minha família serve a Jesus. Olha que lindo! Isso só é possível com árvores que florescem no deserto. Aonde é o seu deserto, para que você possa florescer? Porque, convenhamos, uma árvore no meio de uma floresta é só mais um pedaço de madeira com um copo de folhas. Não faz tanto sentido. Mas uma árvore no deserto é sombra, abrigo para o cansado, esperança para o desanimado. E a loucura de tudo é que se o Espírito de Deus se derramar sobre você e a sua base for Jesus, você florescerá no deserto. Alguém tem que começar, mas saiba que por conta de você no deserto, o Senhor pode transformar aquele lugar em uma floresta. Já existiram florestas que se transformaram em desertos, mas eu também sei que existem desertos que se transformaram em lindas florestas. Em nome de Jesus, Pai, que a minha família seja transformada em um campo frutífero
e o campo frutífero se transforme numa floresta. Que o Teu Espírito seja derramado sobre nós e que venhamos dar frutos e que permaneçamos em Ti, porque Tu és a oliveira verdadeira e em Ti estamos enxertados, ó amados. Que os nossos frutos sejam percebidos e que o Teu nome seja glorificado, porque no fim é tudo sobre Ti, Jesus. Fala, meu lindo, minha linda! Eu tô ficando mal acostumado. Oi, tudo bom? Eu tenho uma palavra de Jesus para você. Você acredita que essa palavra, ela tem o poder de quebrar cadeias do seu coração, de coisas que você está lutando e guerras que nem existem de fato, mas estão desgastando você, estão fazendo você sofrer de uma maneira até injusta. E uma palavra tem o poder de levar a gente para as guerras certas, para fazer a gente olhar de maneira clara para o todo. Às vezes você está sofrendo de varde, e talvez hoje a verdade mais clara que você vai descobrir é que está sofrendo sem precisar. Se tiver alguém perto de você bonito, se não tiver, continua olhando para frente, não tem problema. Mas olha bem na baguinha do olho dele, vê se ele não está com carinha de cansado. Dá uma olhada, vê se não tem uma olheirinha funda, vê se não venceu o procedimento. Se tá com cara de cansado, às vezes não é nem porque acordou cedo, é só porque tá sofrendo algo que nem de fato está acontecendo. Só que, bom, antes da gente ir para essa palavra, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você, eu quero te pedir uma coisa muito importante. Tá vendo? As pessoas estão clamando. Curte o vídeo, meu lindo. Curte o vídeo. Quando você curte, o YouTube fala: nossa, que vídeo bom, vou mandar para mais gente. Entendeu? Então curte o vídeo, comenta, compartilha, evangeliza com essa mensagem. Manda para alguém que você sabe que precisa. Peça para Jesus: Senhor, me dá um nome para mandar essa mensagem. Às vezes vai da sogra, manda para ela, pro sogro, manda para a família, pro grupo de amigos que você tem vontade de sair toda semana. Manda lá e deixa. Mas seja instrumento de Deus agora. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui. Ai, tem sininho. Sério, sininho. Ativa o sininho. Toda segunda-feira, 5 horas da manhã. E quinta-feira, às 7 horas da manhã, tem uma palavra de Jesus por aqui. E agora, antes de ir para o vídeo, o meu último convite para você é sobre a nossa associação evangelística, para você conhecer e fazer parte daquilo que Jesus está fazendo. Nós começamos um projeto novo e que Deus tem colocado tanto amor no nosso coração. Enquanto você assiste essa mensagem agora, tem pessoas lá no Paquistão que estão escravizadas no trabalho para pagar dívidas, seus filhos, seus netos, gerações escravizadas. Mas Deus tem usado o nosso ministério e de outros milhares para ser a ponte de resgate. Nós resgatamos essas crianças, colocamos elas na escola. E isso, obviamente, a gente não faz sozinhos. Nós somos mantenedores, nós temos missionários fazendo isso agora naquele lugar. E você pode ser parte disso tudo. Então você pode ser um voluntário, você pode ser um aconselhador e você pode ser também um doador. E tudo que você precisa saber está aqui. Vamos fazer o seguinte: tira todas as distrações agora, abre o seu coração e se prepare, porque a gente vai para a palavra. Vamos pro vídeo.
Ai, ai. 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 4, diz o seguinte: e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Sabe quem está escrevendo isso? Elias. Elias que está escrevendo isso. Elias foi um dos maiores profetas do Velho Testamento, e ele está dizendo para Deus: eu sou um fracasso. Elias foi um homem usado por Deus num dos tempos mais sombrios de Israel, aonde o paganismo, a adoração ao Deus de Baal, era a realidade daquele povo. Havia um rei chamado Acabe, casado com uma mulher chamada Jezabel, e eles eram extremamente cruéis, eram pessoas do mal. E é esse homem que Deus levanta no meio dessa turma louca, acontecendo um problema moral absurdo, espiritual terrível. E esse homem ora e o céu se fecha por 3 anos e meio. E é esse homem que está dizendo: eu sou um fracasso. É esse homem que está dizendo: eu sou como meus antepassados, tira minha vida. É ele que está dizendo. Então ele diz: me leva dessa terra. Ele vai para longe, ele vai para o deserto, ele se esconde numa caverna. Mas esse homem orou e durante 3 anos e meio não choveu na terra. E teve um dia que ele foi e orou, e a Bíblia diz que o fogo desceu e consumiu o altar. A chuva caiu de volta, e a Bíblia diz que nesse dia ele matou 450 profetas de Baal. E havia também os profetas de Azerá, cerca de 400, que a Bíblia não diz o que ele fez, mas talvez esse homem, poderoso na batalha, cheio de Deus e de autoridade, que ora e o céu fecha, que ora e o céu abre, está dizendo: eu sou um fracasso, me mata, tira minha vida. É doido imaginar que esse vencedor, esse homem, ele está vivendo isso. E aí, a parada é, porque um bilhetinho chegou para ele. Jezabel mandou: eu vou fazer com você em 24 horas o mesmo que você fez com os profetas. E um bilhetinho fez ele dizer tudo que a gente leu: eu sou um fracasso, tira minha vida, fugitivo. Derrotou 450 profetas à espada e fugiu de um bilhetinho. Sabe o que é isso? É a prova que algumas coisas têm o poder de dominar a nossa mente e criar uma história fictícia que a gente acredita numa guerra que nem aconteceu. É tão doido imaginar que esse homem está dentro de uma caverna, escondido, morrendo de ansiedade, de medo de uma mulher chamada Jezabel, sendo que os profetas dela foram mortos por ele, sendo que ele orou e o céu fechou, sendo que ele orou e o fogo desceu. Mas essa é a parada: quando nós somos dominados pelo sentimento errado, nosso cérebro apaga aquilo que deveria controlar a positividade ou a fé do nosso espírito, da nossa alma. É muito doido imaginar isso, né? Mas olha que interessante. Alguém aqui já ficou ansioso a ponto de acelerar o coração? Quem? Que isso? São tudo doidinho. Também sou. Alguém aqui já ficou ansioso de suar a mão? A mão parece um slime. Alguém aqui já ficou nervoso de não conseguir dormir? Ai, que coisa boa. Tudo igual. Fala pra quem tá perto de você: nós somos igual. Nossa, que coincidência. Tudo doidinho. Agora,
Já parou para pensar que você suou a mão por algo que não aconteceu? Você ficou sem sono por algo que não aconteceu? Você ficou com o coração apertando por algo que não aconteceu? E sabe o que é a loucura? É porque isso a medicina explica e o Elias está vivendo na prática. Em 1996, se eu não me engano, acho que é isso, Dr. Joseph, conhecimento científico, valoriza. Nossa, estou impressionado comigo agora. Dr. Joseph escreveu um artigo científico que o nosso cérebro, ele não consegue diferenciar de maneira clara o que é real e o que é imaginário. Nossa, irmão, isso aqui é sinistro. Como assim? Exatamente. Tem coisas que estão na tua imaginação que o teu cérebro não sabe se é verdade, mas ele faz o teu corpo reagir como se aquilo estivesse acontecendo. Existe uma... Tem mais conhecimento por aí agora. Ele ativa o nosso sistema límbico. Ah não, você tem que respeitar. Foi sinistra a pesquisa. Top, que isso? Como assim límbico? Também não sei onde fica, mas é no cérebro da gente. E quando a gente fica ansioso, o nosso cérebro, por não saber se é real ou fake, ele faz o nosso corpo entrar em estado de emergência. Então a mão sua, o coração acelera, o sono vai embora, a cabeça dói. Ou seja, o nosso corpo sofre por algo que não está acontecendo, porque uma informação entrou aqui e governou o nosso corpo. Por isso que está cheio de gente com cara de cansado, que estão vivendo guerras que não estão acontecendo, estão lutando guerras que não estão acontecendo, estão sofrendo, chorando por algo que nem sabe se vai acontecer. E isso, meu lindo, é o que mais destrói a vida da gente. É como se a gente estivesse no dia certo, na hora certa, na presença de Deus, que é maravilhoso para fazer tudo aquilo que Ele tem o poder para fazer pela sua palavra, e a gente está vivendo algo na frente do que Deus não falou, no lugar aonde Ele não nos chamou, e a gente está lá. A gente está preso no negócio. Quando eu olho para Elias, eu estou pensando: Elias, faz uma leitura rápida, analisa o tamanho do inimigo. Mas tem uma parada que a gente não pode ignorar. Elias está cansado. Elias está cansado. Então, alguém cansado não pensa direito. Eu tenho a minha esposa, ela com fome não pensa direito. Estava feio. Fica com um mau humor terrível. Faz parecer que eu nem sou esse príncipe. Me trata mal. Pronto, já desabafei. Agora eu continuo na parte do Elias. Brincadeiras à parte, o Elias, ele é um homem de Deus, só que ele está cansado. Só que olha o problema de, além de estar cansado, a Bíblia diz que ele se isola. Ele vai para o meio do deserto. Irmão, já dizia minha mãe, cabeça vazia é a oficina do... Ninguém chamou ele aqui não. Cabeça vazia é a oficina. Quer dizer, você está cansado, agora você vai e se isola. Aí ele se isola. E ele se isola e tem mais um fator. Ele está decepcionado. Sabe por que ele está decepcionado? Porque ele criou uma expectativa no coração. Qual foi a expectativa? Como ele é um homem de Deus e ele está manifestando os sinais para Israel, na cabeça dele, quando o fogo descesse, o povo ia mudar o coração. O povo ia reconhecer que o Deus de Israel era o Deus Jeová, que era ele. Mas a Bíblia diz que o povo é de coração duro. Então ele está cansado, decepcionado, porque o fogo desceu e ninguém mudou nada. Então agora, cansado, decepcionado e isolado, o que acontece? A guerra está aqui dentro. E quando a guerra está aqui dentro, quem está fora não consegue dar palpite, porque nem sabe o que está acontecendo. Você sabia que a maioria das pessoas vive em crises silenciosas e a vida está uma loucura aqui dentro, mas fora está tudo bem. A pessoa não fala para ninguém,
mas ela vai se isolando, e quando ela vê, ela foi governada por uma guerra que nem aconteceu. Por que Elias está morrendo de medo? Elias está morrendo de medo porque agora cansado, decepcionado e também isolado, ele não consegue ter uma visão clara de tudo. Quando a gente está cansado, quando a gente está decepcionado, o nosso inimigo, que é pequeno, parece ser gigante. Nossos olhos ficam deturpados. Então a gente sofre por uma guerra que não aconteceu e que a gente teria condições plenas de vencer, simplesmente por causa da ansiedade. Mas a gente não gosta de falar de ansiedade, porque para nós a ansiedade é meio que um pecado. Você já viu alguém dizer que a ansiedade é falta de Deus? Que a ansiedade é falta de fé? Irmão, a ansiedade não é falta de Deus. Se fosse isso, Elias não ia ficar ansioso. A ansiedade não é falta de fé. A ansiedade é um termômetro de uma área da nossa fé que precisa pegar fogo de novo. Mas não é falta de fé. Porque se fosse falta de fé, quando Deus fosse encontrar ele na caverna, Deus ia chegar metendo louco. Mas a Bíblia diz que ele não fez isso. Deus sabe tratar com gente ansiosa. Deus sabe tratar com gente ansiosa. Só se fosse você, estava dando glória a Deus pelo menos. Eu vou melhorar, eu vou dizer de novo. Deus sabe trabalhar com a gente. Deus sabe. Deus sabe que se chegar muito na vida louca, nós espanamos, nós já se perdemos, trupicamos na própria pé, e quando veja, uau, foi embora. Deus sabe como chegar. Elias está dentro de uma caverna, chorando, gritando para Deus levar ele. Aí a Bíblia diz que Deus vai por parte. Deus manda um anjo na frente. Irmão, Deus é maravilhoso, fala sério. Deus mandou um anjo na frente. O que o anjo tinha? Comida. Irmão, pelo amor de Deus. Comida, pão e água. Aí Deus entra depois. E como que Deus fala? Deus fala sussurrando. Deus não fala gritando. Deus fala aqui, ó. Ô Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Aí Elias, aí Deus diz: sai daí, Elias. Sai daí. Eu tenho um plano com você. Eu estou contigo, Elias, eu não te abandonei. E outra, tem uma informação que tu não sabe. Lá em Israel tem 7.000 homens que não se curvaram e que temem a mim. Não desiste não, Elias. Tem gente que tem esperança. Tem mais de 7.000 lá. Vaza daí, Elias. Sai de dentro da caverna. Essa é a parada doida. A gente, porque cria uma expectativa errada, prefere não admitir que está ansioso para não parecer que está errado. E a gente esconde guerras aqui dentro que são nutridas durante anos e que nunca de fato acontecerão. E a gente está sofrendo sozinho. Agora Deus é tão incrível que a primeira coisa que ele faz é, ele tira a objeção de dentro de Elias. Elias, tem mais de 7.000 homens lá que não se curvaram. Você pode pensar que o dia que o fogo desceu não fez resultado. Fez sim, Elias. Tem 7.000 homens lá, Elias. Sai da caverna, Elias. Você já comeu? Sai da caverna. Agora, a loucura de tudo é imaginar o seguinte: que nós, na maioria das vezes, estamos exatamente nessas circunstâncias, paralisados na vida, com medo de coisas que não era para ter medo, com guerras que não acontecerão, mas para a gente parece que vai acontecer. E a gente está vivendo assim, angustiado e sofrendo, e parece que a gente não entrega de fato para o Senhor o negócio. A questão importante é, a ansiedade, ela não é falta de fé. Isso você precisa ter certeza disso. Eu vou falar de novo para você fixar. A ansiedade, ela não é falta de fé. A ansiedade, ela não é a ausência de Deus. Não, meu lindo. Quando você está ansioso, quando você está passando por essa circunstância, é nesse dia que Deus aparece para você. Se fosse pecado, Ele não ia te encontrar. Se fosse, Ele não ia te achar. Mas Ele sabe o que você sente. E sabe como Ele resolve? Ele clareia a tua visão. Ele faz ver, você enxergar que tem guerras que não vão acontecer, que só está dentro da sua cabeça. Que existem derrotas que não vão acontecer, que só está dentro de você. Que tem problemas que não existem,
existem, só estão dentro de você. E quando Ele abre os nossos olhos, Ele nos traz para a estação presente. E os nossos olhos se esquecem daquilo que estávamos olhando, que a nossa imaginação criou, para desfrutar aquilo que Deus nos deu agora para viver. Elias, eu tenho uma informação para você. Tem 7.000 homens que não se curvaram. Há uma esperança. Levanta a cabeça. E outra, agora só eu estou dizendo, o que é Jezabel perto de você, garoto? Você arrebentou 450 profetas de Baal. Sai de dentro da caverna. Não, vou melhorar. Ô lindo, ô fofinho, ô cansado, ô sofrido, essa guerra que você está lutando não está acontecendo não, só está dentro da tua cabeça. Esse medo que você criou não é real, só está dentro da tua cabeça. Ei lindo, confia nele de verdade. Deposita toda a tua história na mão do Senhor. Confia que Ele está cuidando da sua saída e Ele vai cuidar da sua chegada. E entrega para Ele logo e para de sofrer. Ei, bora! Sabe, eu preciso falar isso para você. A guerra não era nem do Elias, a guerra era do Senhor. Tem gente morrendo por uma guerra que nem é dele, sofrendo por uma guerra que nem é dele. Sabe, antecipadamente, que é a coisa mais absurda, sofrendo por antecipação. Vou deixar claro, o ansioso sofre de varde e sofre por antecipação. Não tem nada acontecendo, não tem BO de fato, não tem guerra, não tem luta, tá só aqui na cabecinha dele. Então, porque só tá aqui na cabecinha dele, o corpinho dele pensa que é real. Então tá com uma cara de sofrido, tá com uma cara de acabado. Mas eu tenho uma notícia para você, lindo. Jesus está chegando na caverna que você se escondeu, no meio desse sentimento de derrota, de ansiedade, de perda. E Ele está dizendo para você: ei, eu tô no controle, relaxa. Eu tô cuidando de todas as coisas. Eu cuidei ontem, eu cuidei hoje e eu vou cuidar amanhã. Eu estou com você, não perdi o controle. Irmão, eu vou terminar, vou terminar. Parece que não tem mais nada do Dr. Joseph para falar, porque eu estudei tanto sobre o Dr. Joseph. Gostei. Terminei tudo do Joseph. Agora é você que tem que resolver aí. Obrigado, irmão. Glória a Deus lá em cima. Então, vamos resolver nós aqui. Como que a gente resolve um problema que não aconteceu? Já parou pra pensar que é meio sinistro isso? Se a ansiedade está conectada ao que não aconteceu, como que a gente resolve um problema que não aconteceu? Irmão, sabe o que é o problema? É que eu sou muito ansioso. Eu vou ter que ver essa mensagem umas 3 vezes por mês, pelo menos. Eu vou gravar a série em Belo Horizonte. Será que vai dar certo? Será que o povo vai? Será que o povo lá é tão animado como... Eu estou pensando: Senhor, me ajuda, não dou conta, Senhor, ó céu, ó vida, ó azar. Aí eu chego em Belo Horizonte e vocês estão aqui. Fala pra mim, para de ser tonto. Deixasse para sofrer no dia então, pelo menos. Mas não, a gente está tentando viver uma estação da vida que os nossos olhos nem conseguem enxergar. Então eu tenho uma boa notícia para você. Dá para resolver um problema que não existiu. É só trocar a fonte é só trocar a fonte do sentimento que nos governa. Quer ver? André, é para você que vai casar essa aqui. Tá ansioso? É lua de mel, né? A Pai Santo tá só pensando: como vai ser?
queria poder te falar o que acontece depois que a gente casa, mas deixa pro próximo episódio. Escute, se o sentimento de ansiedade produz no nosso corpo dores que não existem, existe um sentimento que produz no nosso corpo o que de fato também ainda não aconteceu. Tá, vou tentar melhorar. Se o sentimento é de ansiedade, a mão sua. Se o sentimento de ansiedade ele nos governa, o coração acelera. Não, pelo amor de Deus, não, vamos junto, vamos lá. Eu vou fazer a introdução para vocês entenderem então, porque eu acho que alguém esqueceu. O nosso cérebro, ele não sabe o que é real e o que é verdadeiro. Então, se a gente está ansioso, nosso cérebro, porque está processando uma guerra inexistente, ele faz o nosso corpo entrar em estado de emergência. Então a mão sua, o coração acelera, a cabeça dói, certo? Se o nosso corpo sente o que a gente pensa, então, se a gente mudar o sentimento, o nosso corpo vai ter uma reação também. Então, tire a ansiedade e coloque a confiança em Deus dentro de você. Coloque dentro de você. Não, calma. Coloque dentro de você a oração. Coloque dentro de você o clamor. Coloque dentro de você a fé. E algo vai acontecer com o seu corpo. Ele vai entrar em descanso. Porque a palavra de Deus diz que se nós não ficarmos ansiosos, mas colocarmos nas mãos do Senhor tudo aquilo que nos assusta, tudo aquilo que rouba a nossa paz, então a gente vai desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu também. Sabe, só para terminar, pensa comigo. A gente acorda de manhã, certo? E naquele dia, a gente tem uma entrevista de emprego. Aí a gente fica muito ansioso, porque na nossa cabeça a gente já criou um problema. Qual é o problema? É que você colocou no currículo inglês intermediário. Então o que você imagina? Que você vai chegar na entrevista e o entrevistador vai falar assim: How are you? What's your name? E você vai falar: I'm fine, thanks. My name is. Você está pensando, nossa, ele vai perguntar tudo em inglês e pronto, acabou. Eu sou intermediário, mas é que eu falo espanhol também, então eu confundo às vezes. Sabe que você tem que saber que talvez o teu entrevistador também colocou no currículo dele que o inglês dele era intermediário. É só um exemplo para você entender que de fato a gente não consegue saber o que vai acontecer no minuto após. Você não sabe o que de fato te espera. Você não sabe o que a vida vai lhe trazer. Você não sabe aonde tudo vai te levar. Você não sabe o que está te esperando da porta para fora. Então, se eu não sei o que me espera da porta para fora no meu futuro, eu só preciso saber de uma coisa: que Deus esteja comigo indo e que o governo dele já esteja me esperando. Porque se eu sei que Deus está comigo e o lugar que eu estou indo Ele já preparou, então eu posso descansar, porque tudo está nas mãos e no controle do Senhor. E é nesse dia que a gente começa a descansar na vida e vira um passageiro que não faz pergunta para o piloto,
porque Ele está no controle, governando todas as coisas, e Ele sabe pousar e decolar. Deixa na mão dEle. Sabe, isso aqui é papo para gente que fica velho, fica assim. Tem gente que só quando é velho fica assim. Já foi. Já passou por tudo na vida, não precisa sofrer por isso. Já viu? Você fala com uma pessoa mais velha, fala, nada, sofre nada, isso é besteira. Mamãe, a gente tem que aprender isso logo. A gente não precisa ter 60 anos para aprender a saber que algumas coisas realmente na vida não tem controle, que a gente tem que confiar de Deus de verdade. Então fala para alguém que está novinho perto de você ainda. Fala para ele, meu lindo, vai esperar ter 100 anos para ficar leve? Olha a cara de sofrido que você está. Quando a gente vê alguém ser rugo, o que a gente diz? Parece que não tem problema. Às vezes teve mais problema do que você. A diferença é que ele não se preocupou, ele se ocupou. Ele viveu estação por estação. Deus cuidou de todas as coisas e ele ainda está de pé. A gente está muito preocupado. Quem está muito preocupado está vivendo no futuro, morando no presente. Então não desfruta do presente e não tem nenhuma certeza sobre o futuro. Agora quem está descansado sabe que o futuro Deus está comandando e que no seu presente reside a paz que excede todo entendimento. E essa é a graça da vida. Quem descansa no eterno vive uma vida de plenitude, mesmo no meio da tempestade. Ele confia que o Deus que lhe chamou pelo nome tem poder para andar por cima das águas e acalmar qualquer tempestade. Ô Elias, sai da caverna, Elias. Sai da caverna. Elias saiu da caverna, essa parte é boa. Jezabel prometeu que ia matar ele em quantas horas? Eu preciso que vocês aumentem a expectativa agora. Vai ser sinistro, o final é melhor do que tudo. Não, eu ensaiei para essa parte, você não está entendendo? Em quantas horas Jezabel prometeu que ia matar Elias? Vou falar para você, passou 24 horas e Jezabel não conseguiu. Obrigado, glória a Deus. Passou 48 horas, Jezabel não encontrou Elias. Passou 72 horas, Jezabel não achou Elias. Passou um mês, Jezabel não achou Elias. Passou um ano, Jezabel não achou Elias. E Jezabel pode procurar o resto da vida dela, porque a Bíblia diz que Elias não experimentou a morte. A Bíblia diz que ele subiu transladado numa coluna de fogo. É lindo! A palavra dela não conseguiu cumprir. Só vai acontecer com você aquilo que Deus quer. A vontade dele vai prevalecer. Então, Jesus, nós estamos de boa. Chega de viver treta na nossa cabeça do que ainda nem aconteceu. Jesus, coloca na nossa mente aquilo que nos traz a esperança. Renova a nossa fé. Jesus, a gente tá se preocupando com coisas que não tem nada a ver. Ajuda a gente a ficar de boa, Jesus. Porque já é muita treta nessa terra para a gente ficar se incomodando com o que ainda nem aconteceu. Então, príncipe, nós amamos tanto o Senhor, que o que a gente quer experimentar em 2026 é dessa paz que está na palavra. A paz que excede todo entendimento. Produz descanso para a nossa alma. Traz alento para o nosso espírito, Jesus. Porque a partir de hoje, a gente não está mais com controle. A gente não está mais tentando viver o que ainda não aconteceu. Está tudo na tua mão e o Senhor sabe o que é melhor. E o Senhor irá fazer. Assim nós cremos e no teu nome oramos. Em nome de Jesus.